E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar um tema inovador, revolucionário, bem contemporâneo, que é acerca dos podcasts relacionados à Educação Física. Mas podcast na aula de Educação Física faz sentido? Vai fazer agora. Foca na tela. Let's go! A relação entre esporte e mídia é antiga e dinâmica. Desde as transmissões radiofônicas, pioneiras, até os podcasts contemporâneos, a forma como o esporte é comunicado reflete e influencia transformações culturais e tecnológicas. Então, aqui nosso primeiro adendo é entender que, na prática do esporte, a correlação com o rádio, por exemplo, já existia. Então, existia a modalidade, existia essa necessidade de divulgar, de informar, de abordar o esporte por meio do rádio. Sim. E aí isso, então, já estabelece uma relação entre ambos. De informar, né, de repassar aquele sentimento e aquela emoção, só que eram emoções apenas na base do gogó. Então, como é que a gente consegue dar sentimento, sentido àquela prática que está acontecendo? Como é que a gente consegue imaginar? Então já começa a surgir essa correlação, porque o rádio, ele vinha com esse papel de a forma com que eu vou propagar o esporte tem que ser algo que na voz eu consiga passar sentimento, emoção, dar sentido ao que está acontecendo. Então, aí começa já a se estabelecer as relações. Tudo bem? Então vamos avançar. Para a educação física, compreender essa evolução é essencial para analisar como os discursos sobre corpo, vamos marcar? Corpo, desempenho e lazer são construídos e como moldam nossa percepção e participação na cultura esportiva. Então, o que nós temos é o rádio como meio de difusão, né, do conteúdo ali, no caso do esporte, mas que ele consegue ampliar as possibilidades do que está sendo abordado. Então, a gente consegue abordar o contexto do lazer, a gente consegue abordar questões de saúde, corpo, a contemporaneidade realmente do que está acontecendo, no sentido de entender o momento, de entender a situação e como isso se dinamiza dentro daquele contexto ali daquela sociedade. Tranquilinho? Então, é nesse contexto em que a educação física, papel essa da minha disciplina maravilhosa, em que eu vou buscar criar correlações e estabelecer nos meus conteúdos, por exemplo, esporte, como é que eu posso utilizar instrumentos de rádio, no caso aqui a gente já está fazendo essa parte inovadora, que é a utilização do podcast. Então, pense que o rádio, o podcast vai ser essa evolução do rádio. Vamos entender nesse sentido. E se não entendeu, foca na tela que você vai entender melhor agora. Vamos lá. Esporte no rádio, emoção na voz que cria imagens. Por décadas, o rádio foi palco principal do esporte. A narração radiofônica, com sua linguagem emocional, linguagem emocional. Foque em mim rapidamente. Quando a gente pensa na educação física inserida dentro do conjunto de conhecimentos das linguagens, a gente faz linguagens e suas tecnologias. Educação física está dentro de linguagens porque, querendo ou não, está dentro desse contexto de comunicação e informação. Temos a linguagem corporal. Temos a linguagem corporal. E quando isso se estabelece dentro de um contexto do rádio, a informação do que está sendo passado é o que vai ser estabelecido ali como direcionamento. E aqui, a área do conhecimento da educação física vai ter como fonte de conhecimento ali, de conteúdo ali direcionado, por exemplo, o esporte. Tudo bem? Então, avançando, Como sua linguagem emocional e ritmo acelerado transformava o jogo em uma experiência imersiva para milhões de ouvintes. Então, provavelmente você já ouviu Galvão Bueno narrando um jogo de futebol. Mas é na televisão, eu consigo ver, consigo enxergar. Nas transmissões de rádio, o sentimento, a emoção, a vibração, a empolgação tem que ser quase que redobrada, porque essa linguagem emotiva, ela precisa fazer sentido, porque o jogador pegou, passou pela direita, ele virou à esquerda. Tem que ter sentido, tem que ter aceleração, tem que ter uma dinâmica em que eu consiga fazer com que o meu ouvinte imagine o que está acontecendo, mesmo sem ver, mas eles consigam sentir. Nesse sentido, é o sentimento mesmo do que se passa pela voz. Ok? Avançando. Sem a imagem, o locutor
era responsável por desenhar a partida na mente do público, permitindo que todos se sentissem presentes independente da distância. Então, mais uma vez, aqui a radiodifusão tem esse sentido de, na transmissão, buscar ilustrar, mesmo sem imagens, só na narração, só criando situações em que eu consigo desenhar, porque o jogador passou pela direita, ele ultrapassou, ele pulou, ele jogou a bola para cima. Eu vou criando situações em que eu faço correlações para que o meu ouvinte consiga entender o que está acontecendo naquele momento, mesmo sem ver. Ok? Avançando. A narração esportiva radiofônica tornou-se uma prática cultural única, caracterizada por uma linguagem emocional, acelerada e descritiva. Então, se a gente tiver que caracterizar e identificar como é que eu faço para entender se aquele tipo de prática, se aquela habilidade ali que está sendo desenvolvida no rádio, por exemplo, está sendo de informação radiofônica e tudo mais, linguagem emotiva, acelerada e descritiva. Então, se em algum momento vocês começarem a perceber que eu estou falando rapidamente, são só alusões a isso que eu quero que vocês entendam. É uma linguagem acelerada, mas com muito sentimento, com muita emoção. Um exemplo disso que vocês já devem acompanhar, porque já é contemporâneo de vocês, Casimiro. Ele se propagou na mídia esportiva, de difusão, de narração, por colocar muito sentimento, muita emoção, apenas na fala. Essa correlação que nós tínhamos antigamente com o Galvão Bueno, agora a gente já faz uma associação um pouco mais juvenil, temos o Casimiro como referência. Compreenderam até aí? Então vamos avançar. Let's go! Do rádio ao podcast, a cultura dos streams. Então aqui já é aquele momento em que a gente consegue mapear que vai haver uma transição. Rádio é a logística geral, então difundir por meio da voz, a voz acelerada, descritiva, emotiva. Na contemporaneidade, a gente não tem tanto acesso ao rádio, mas a transmissão de áudio continua existindo. Como é que ela está se adequando aos tempos contemporâneos? É isso aqui que a gente vai ver agora. Ó. Vamos lá. Ó. Com a era digital e a onipresença dos dispositivos móveis, o consumo de conteúdo evoluiu. O podcast, herdeiro do rádio, resgata a essência do áudio e da fala, mas com a conveniência do formato sobre demanda. Então, o que acontece de diferente para... o que vai definir, delimitar rádio, podcast, se é tudo transmissão só para a gente ouvir? Demanda. O rádio é uma programação contínua de diversos conteúdos, livres, abertos, ali. O podcast é uma demanda. Eu quero abordar conteúdo de esporte. Então, a minha fala, o meu direcionamento, o meu programa, aquele podcast, ele vai ter esse caminho e vai ser de acordo com o que demandarem. Tipo, querem saber mais sobre futebol americano. Então, a nossa ração, nosso conteúdo, nosso enredo vai ser direcionado acerca do futebol americano. O rádio, ele iria fazer a sua programação completa, longe, linha, tranquilo, mas sem essa demanda direta do que eu quero ouvir, do que eu quero oferecer. Não, o rádio tem a sua programação, já o podcast ele consegue direcionar. Então, é essa demanda direcionadamente, precisamente falando, ok? Outros pontos importantes aqui, ó, liberdade de escolha. No podcast, você consegue ouvir o que quer, quando quiser, onde quiser. Então, esse aqui é um dos pontos que consegue diferir podcast de rádio. Podcast, eu vou escutar onde eu quero, quando eu quero, como eu quero. O rádio é ali aquela programação fechada, organizada, estruturada, direcionada de forma roteirizada pelo que ele se propõe. O caso do podcast é como você quiser, é uma liberdade do ouvinte, ok? Outra forma, outra característica e diferenciação, o conteúdo aprofundado, debate sobre esporte, performance, diversidades e mais, porque no caso do podcast, a gente consegue desenvolver. Como se trata de uma conversa, eu vou conversando, eu estiver conversando aqui com vocês, a gente pode começar falando de A e B, mas quando ele terminar, a gente já mencionou o alfabeto todinho.
No caso do rádio, tem aquela programação delimitada, então a gente vai ficar apenas focado naquilo que a gente tinha que falar, porque tem que seguir a programação. Podcast a gente consegue ir conversando, falando e desenvolvendo tranquilamente. Então, tem esse aprofundamento porque a gente consegue se envolver mais dentro do conteúdo. Também pode ser uma ferramenta educacional, potencial para o ensino e aprendizagem na educação física, porque através do podcast, que é essa conversa, pode ser informal, tem esse direcionamento, lembra que a gente já mencionou? Emocional, a gente consegue criar estratégias para se conectar com o ouvinte. Então, pensando na educação física, pensando nos conteúdos que perpassam a educação física, conteúdo sobre saúde, conteúdo sobre o corpo, conteúdo do esporte especificamente. Então, os mecanismos do que eu posso utilizar para conversar, para falar, para informar, pense que o podcast vai ser apenas um meio. Só que é um meio em que eu tenho que criar atrativos para com que o meu ouvinte se sinta interessado e consiga se vidrar. A televisão tem esse fator de conseguir vidrar, porque você está ali imagético. No caso do podcast, é só a voz. Então, se eu começar a fazer meu podcast, apesar que tem uns ASMR, só o tic-tic-tic, mas se a gente for falando assim, o nosso podcast hoje vai ser sobre o esporte. O esporte, ele é muito emocionante. Muito. Vocês estão sentindo na minha voz a emoção, mas se eu digo que o esporte, meu Deus do céu, a ideia... Vocês vejam que a intencionalidade que eu coloco, e como é só uma questão de áudio, eu preciso me conectar fazendo com que você sinta a emoção do que eu estou sentindo para você se conectar comigo. Então, são essas correlações e, dentro desse contexto educacional, esse sentimento de pertencimento, de identificação, ele é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma relação de tipo, tem um interesse. E quando a gente se interessa, a gente se aprofunda e aí, nesse caso, a gente aprende. Ok? Então, aqui, ó, no esporte, os podcasts vão além da narração, explorando temas críticos e reflexivos que enriquecem o universo esportivo e educacional, que foi o que a gente mencionou dentro desse contexto de abordagens, tá bom? Aqui já mais direcionadamente do podcast e educação física, uma linguagem crítica e social. Utilizar podcasts na educação física permitem explorar múltiplas linguagens e desenvolver o pensamento crítico. Vamos grifar aqui, ó, pensamento crítico. A gente vai já dizer o porquê. Os estudantes podem analisar e produzir conteúdos, promovendo uma interação ativa com a mídia. A mídia seria esse mecanismo do podcast e o pensamento crítico é porque é aquilo que eu mencionei. Como se trata normalmente de uma conversa, conversando a gente consegue ter percepções de pensamentos diferentes. E a partir daí a gente começa a construir uma análise crítica acerca de determinados saberes. Além disso, por a gente ter acesso à informação, a gente consegue começar a ter um embasamento um pouco mais sólido. E aí esse embasamento permite de tipo, eu vi determinado podcast, eu vi outro, e somando os dois, eu tenho uma análise crítica a fazer, porque um falou que, por exemplo, fazer jejum intermitente é importante. Aí um podcast narrou e falou que fazer jejum intermitente era importante. Já um outro fez uma análise científica dizendo que fazer jejum intermitente tem alguns benefícios, mas também tem malefícios. E aí quando eu somo os dois, se eu fosse analisar criticamente, apesar de ter benefícios, se for feito de uma forma... Então, eu consigo olhar e entender que existem diversas informações sendo propagadas, mas eu consigo, através do saber, através das comparações, através das fontes, entender o que realmente é benéfico e aí eu fazer esse olhar crítico. E por eu ter esse olhar crítico, eu também posso começar a divulgar o que eu estou pensando. Eu posso começar a compartilhar. E com esse compartilhamento, vem esse sentimento de construção, de pertencimento, de emoção, em que eu quero perpassar, eu quero fazer com que você se conecte e entenda o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Começam a entender essas correlações e aí, por isso que eu estou dizendo que aqui, em algum momento, ó, produzir conteúdos. Você passa a ser ativo no sentido da aprendizagem. Você estava ali compassivo, ouvindo e tal, mas agora eu quero ser o meu produtor de podcast. Eu quero falar.
Então, você tem voz. E aí você pode falar. Aí você vai falar o quê? Como a gente está aqui dentro de uma abordagem de educação física, coisas que vocês podem abordar. Vamos lá, ó. Temas aqui para análise de produção da educação, no caso sobre a educação física. Ó, história do esporte nos locais, esporte, saúde, mídia, questões de gênero no esporte, mídia e construção de ídolos. Então, dentro do conteúdo, dentro da temática, dentro do universo do podcast, do que eu posso tratar? Tudo isso. E a forma com que você... Vamos fazer um mapeamento histórico dos maiores atletas e tal. As questões de gênero. Será que o menino pode jogar contra a menina? Quem é melhor? Então, são questões que vocês podem ir abordando, conversando, falando e fazendo essa análise crítica no sentido de entender, compreender e informar de forma emotiva. Ok? Outras competências que são desenvolvidas por meio da prática do podcast, utilizar o podcast como ferramenta educacional. A interpretação crítica da realidade, a gente já mencionou anteriormente. O uso criativo da linguagem. Quando eu digo que você tem que buscar ilustrar para o seu ouvinte só por meio da fala, então você tem que criar estratégias linguísticas para criar conexão. Olha aí, ó, vocês entenderam o que eu quis dizer? Ó, um momento assim, tipo, opa, acorda. Ai, tu precisa... Ai, entendeu? São momentos e elementos da linguagem que a gente usa para dar intencionalidade na fala e sentido na razão do conhecimento ali daquela abordagem, tá, ok? Então, tem a participação ativa nas mídias, porque tem a interação, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Então, isso gera essa interação, essa troca ali. É um meio, uma ferramenta, mas que permite essa troca, tá bom? Além da expressão e atuação na sociedade, porque você está ali abordando contextos sociais, abordando assuntos importantes, questão de gênero, por exemplo, então você começa a criar instrumentos de aprendizagem ali, de vivência e com colaboração, né? Contribuição social, ok? Então aqui temos as críticas também aos padrões estéticos, isso aqui estava em referência a temas que você também pode abordar, enfim. E aqui só para a gente finalizar essa parte inicial. Ó, esporte, mídia e formação cidadã. Explorar o esporte através do podcast une passado e presente. A gente já entendeu porque desde o período do rádio a gente já aborda esse conteúdo, mas atualmente podcast é uma ferramenta, ok? Ó, reconhecendo o rádio como herança e o streaming como ferramenta de participação. Tranquilo, a gente já abordou isso realmente. Essa abordagem não só aprofunda o conhecimento sobre esportes, mas capacita os estudantes a serem produtores críticos, olha, produtores críticos de sentidos, ampliando suas formas de expressão, compreensão e atuação na sociedade. Então, os estudantes se tornam, vamos só fazer um coraçãozinho bem bonitinho aqui, ó. Os estudantes se tornam pensadores críticos, criadores de conteúdo e cidadãos atuantes a partir do momento em que você começa a colaborar e contribuir construindo esses saberes que você quer fazer essa troca. Eu gostei muito da temática acerca dos esportes de invasão. O que seria o esporte de invasão? Acessa a plataforma, revisa o conteúdo. Olha, a gente fazendo interação, fazendo hiatos para você continuar nesse ciclo de aprendizado. Então, aí você pode se aprofundar e falar dos principais atletas dessas modalidades e quais são as questões de gente, todo mundo consegue praticar, não determinado atleta sofreu um doping e tal. São questões que vocês começam a abordar e contribuir porque vocês levam a reflexão e criam essa conexão, porque tem esse sentimento de emoção. Belezinha? Tranquilo? Conseguimos fazer um exercício agora, a partir desse momento que a gente conseguiu completar aqui a nossa base de estudos acerca de podcasts relacionados à educação física dentro desse contexto esportivo, cultural, corporal, saúde e benefício. Beleza? Vamos lá. Primeiro exercício na tela. Então já temos a nossa questão 1 na tela. Em uma escola de rede pública, a professora de educação física propôs aos alunos a produção de um podcast sobre o tema Corpo e Mídia. A atividade despertou reflexões importantes como a crítica aos padrões corporais impostos pela sociedade. Esse tipo de prática contribui para... Então aqui, ó, primeiro ponto que a gente tem que fazer, ó. Tem uma análise crítica. A gente já entendeu que por meio dessa troca de conhecimento e de saberes, a gente consegue ampliar a nossa percepção acerca de determinados temas. Então, a gente vai fazer uma análise crítica, um olhar crítico sobre os padrões corporais, tudo bem? Então, a partir do momento que a gente faz essa análise crítica sobre os padrões corporais, isso vai contribuir para quê?
para que eu vou fazer uma análise crítica sobre os padrões corporais? Vamos ver as alternativas? Vamos ver, ó. Alternativa A padronização do corpo atlético. Então, eu fiz uma análise crítica sobre os padrões corporais e a partir daí eu acho que isso é muito bom, vai contribuir para a padronização do corpo atlético. Eu refleti que eu acho que todo mundo tem que ser atleta. Foi essa a minha reflexão. Eu fiz uma crítica aos padrões corporais e a partir do momento eu quero que todo mundo seja padronizado igual. Isso é uma análise crítica real, oficial. Isso contribui de alguma forma para a sociedade? Pelo amor de Deus, se você respondeu essa, ignora, melhora, vai dar certo. Vamos ver a alternativa B, ó. O silenciamento das diversidades esportivas locais. Então, ó, eu acho que os padrões corporais, eles precisam ser, ó, não vamos diversificar não, vamos só fazer a mesma coisa. Todo mundo aqui agora só vai jogar futebol. A partir de hoje, por mim, não. Se é para contribuir, a gente tem que ter esse nosso olhar crítico, amplo, entender a diversidade e como isso contribui para a sociedade. Então, a diversidade contribui. Silenciar, não. Então, ignora a alternativa B. C. A reprodução de discursos prontos e acríticos. Acríticos, esse A é de negação. Então a gente não quer refletir, a gente não quer pensar. Isso vai contribuir porque se a gente não pensar, a gente não se desgasta. Não, gente, olhar crítico. Eu quero que vocês consigam colaborar, contribuir com a sociedade com essa percepção sobre padrões corporais. A gente entender o que essa padronização, ela limita, ela delimita, ela adoece. Então, ignora a alternativa C. Alternativa D. A produção de sentido e análise crítica da realidade. Opa, eu tenho fazendo uma percepção crítica sobre padrões corporais e isso vai contribuir para com que eu entenda a minha sociedade de uma forma realista, real. Produção de sentido, faz sentido, análise crítica, realidade, provavelmente temos o gabarito. Vamos ver a E. A substituição total das atividades físicas por conteúdo teórico. Substituição total. A partir de agora a gente só vai falar. Não quero mais ninguém fazendo nada. Não é sobre isso. A gente consegue utilizar um instrumento de aprendizagem, mas sem limar, sem impedir, sem acabar, sem substituir a prática. Então, uma coisa não elimina a outra. Então, a gente só elimina a alternativa E, porque o nosso gabarito está na tela. Alternativa D, a produção de sentido e análise crítica da realidade. Produzir podcasts promove análise crítica, criatividade e reflexão social. Compreendido? Vamos fazer um resumão para entender um pouquinho melhor, para ver se a gente captou realmente a mensagem dos podcasts na educação física. Let's go! Então, aqui só para a gente acompanhar o nosso resumo esquemático acerca dos podcasts na educação física. Temos a mídia e o esporte, né? Aqui como primeiro ponto. Temos essa relação antiga, dinâmica e transformadora. Temos elementos sobre corpo, desempenho e lazer. O esporte no rádio, aqui como segundo elemento. Narrativa emocional, vamos grifar aqui, emocional, descritiva, né? Tinha essa questão de desenhar o que estava acontecendo. Tem a experiência imersiva. Por que imersiva? Porque a gente busca criar atenção e conexão constante. Já do rádio ao podcast, temos essa demanda híbrido de conteúdo acessível. Vamos marcar aqui, ó, acessível. Escolha livre, porque é a dinâmica em que você consegue escolher, delimitar o que você quer ouvir, tem essa questão da demanda, né, tá bom? Temos a educação crítica, porque por meio dela você consegue fazer análises, percepções e trocas, comparações, né? O podcast na educação física, temos como temas aqui que a gente já abordou, aquele contexto histórico, gênero, mídia, produção, padrões estéticos, tem muita informação que você pode abordar. E dentro do contexto da construção cidadã, tem a produção de sentidos crítico-social aqui como um elemento, tá bom? Temos você como criador de conteúdo e o cidadão participativo no momento em que você faz esse tipo de troca, de reflexões, de dinâmica, de associação, de análise e reflexões. Belezinha? Gostaram? Ficaram inspirados? Deu vontade de criar um podcast? Ferramenta você já tem, nos vemos em uma próxima aula ou nos ouvimos, né? Eu e você, podcast, beleza? Tchau, tchau, até mais.